Esse vídeo é parte da playlist de Visibilidade Bissexual 2018. Não esquece de acompanhar os outros vídeos dos outros canais que estão participando dessa empreitada maravilhosa. É difícil ser um homem bissexual. Parto do pressuposto que é difícil ser várias coisas. Ser negro, ser indígena, ser trans, ser mulher. Mas eu sou um homem cisgênero e mesmo assim sofro por estar na categoria de bissexual. Não é de forma alguma uma ideia de fazer uma Olimpíada de opressão, nem nada assim. Só para dividir várias coisas que afetam homens bissexuais como um todo. Eu, Stefan Martins, me assumi para o mundo em 2016. Foi em 12 de junho, após o massacre na Boate Pulse, lá em Orlando. Eu senti que eu precisava me assumir para mostrar que somos importantes e que nós existimos. Principalmente porque, na mesma época, um dos pouquíssimos estudos feitos sobre homens bissexuais apontava que apenas 12% de homens bissexuais se assumem para a família e amigos próximos. Ou seja, 88% de nós, a maioria absoluta, continuamos no armário por N motivos que eu já vou explicar. Na época dos anos 70, quando nossas revoluções eram frutos sociais, houve um aumento na expressão da nossa sexualidade. As pessoas discutiam a nossa existência e a gente começava a entender o que tornava de nós únicos. Uma sexualidade fluida e nada estática. Mas então veio o surto sem igual do vírus do HIV e da AIDS nos Estados Unidos. Não eram só homens gays e mulheres trans as afetadas. De repente, homens héteros eram tirados do armário à força graças a essa doença. Já que tudo o que se sabia, ou mesmo se dizia sobre a AIDS, era que era uma epidemia gay. Com héteros de repente sendo afetados, as pessoas precisaram de um bode expiatório. A desinformação sobre a AIDS era tamanha que na época se dizia que só homens gays contraíam o vírus do HIV por sexo anal, e só se a pessoa fosse passiva. E hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. E então encontrou-se uma forma de culpar as pessoas bissexuais, mais especificamente, homem bissexual. Como fonte de infecção, o vetor de DST, éramos oficialmente gays enrustidos infectando todo mundo. Homens casados que levavam o vírus para o mundo heterossexual. E não era um pensamento vindo só de pessoas hétero, mas também de mulheres lésbicas e homens gays. Enquanto mulheres eram vistas e ainda são como puro fetiche para homens heterossexuais, os homens bissexuais foram sendo cada vez mais negados. A nossa existência foi anulada pela ciência. Um estudo que alegava que toda mulher era bissexual e que homens bissexuais não existiam. Só em 2006, com outro estudo, é que se comprovou que, de fato, homens bissexuais existem. Ou seja, a ciência já não presta atenção na gente. E nas poucas vezes que ela fazia, era um enorme desserviço. Eu já falei aqui sobre apagamento num dos vídeos do ano passado, lá da Visibilidade Bissexual do ano passado. Mas é algo que permanece. Nós não temos representatividade em grandes núcleos LGBTQ. Uma pesquisa em 2016 nos Estados Unidos mostrava que quase 50% das pessoas não se relacionavam com homens bissexuais por medo de infecções transmissíveis e do HIV. 2016, 2 anos atrás. Francamente, tudo isso cansa, mas não é toda a história. Porque existe outro fator para nós, homens bissexuais, termos tanto medo de nos assumir. Porque nós quebramos o molde da masculinidade. Eu explico. Ainda há muita regra sobre como um homem deve se portar na sociedade. Seja ele trans ou cis. Se formos afeminados, obviamente somos gays, mas não somos gays. E se não somos afeminados, como é que nós nos relacionamos com homens? Essa exclusão por causa da expectativa de como a gente deve se portar não vem só de outros homens héteros, vem de muitos homens gays. E vem de muito também de mulheres hétero. Nós quebramos o molde da masculinidade. E o tempo todo duvidam da gente por causa disso. Óbvio que isso não é uma exclusividade de homens bissexuais. Homens héteros podem ser afeminados, é lógico. Mas se for um homem hétero que, por acaso, também é trans, ele não terá sua masculinidade respeitada. Eu coloco essa responsabilidade nos homens bissexuais porque esse molde é o que pressupõe a normatividade da sociedade monossexual. Ou seja, que se atrai apenas por um gênero. Se atrair apenas por um gênero, se comportar de uma forma específica ao se atrair por esse gênero. Nós não respeitamos essa exigência, porque não é uma exigência a ser respeitada. Nós quebramos o molde para que não exista molde. E por isso a gente sofre bifobia de todos os lados. E com propriedade, eu posso dizer que homens bissexuais não são
vetores de doenças responsáveis pelo surto da AIDS nos anos 80, ou falsos gays. Somos a quebra de um paradigma. Somos reais, somos tangíveis e somos válidos. É isso aí. Beijo, beijo. Falou, falou.